Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Genildo Souza, este é o canal Sertão Sincero. No vídeo de hoje, pessoal, um videozinho simples, eu estou aqui sozinho. A Nininha mandou um abraço para vocês. E aí que nós temos uns relatos a fazer, ok? Um relato particular meu e um relato de uma amiga nossa aí que nos autorizou a fazer esse relato. É um relato de fé, pessoal, ok? Então, por isso, se você for ateu, e aqui nós respeitamos, ok? Não é? É proibido para ateus esses relatos, ok, pessoal? É só para quem acredita mesmo, porque a fé é algo misterioso, não é, pessoal? Ok? E eu não sou lá um santinho, não é? Eu não sou um santinho, de acordo com a Bíblia aí, tá? Todos pecaram e estão destituídos, né? Da graça de Deus. Então eu também sou mais um pecador, porque estou aqui no mundo, né? Sujeito às intempéries do mundo, ok, pessoal? Mas é isso aí. O que tem a ver o sertão sincero com fé? Né? O que tem a ver o sertão brasileiro com fé? Pois é, pessoal, o sertão, né? Muitos sertanejos, o que acontece? Na falta de chuva, normalmente o sertão nordestino falta chuva às vezes e muito, não é, pessoal? Aí o pessoal, né, diz que tem fé, né? Levanta a mão para o céu. Oh, meu Deus! Eu já até citei aqui, não é? Oh, meu Deus! Aí quando a chuva vem, aí a pessoa vai comemorar com umas músicas que não falam nada de agradecimento a Deus. Ou quando tem a Covid, uma calamidade igual teve aí, fazem até música, né? Tende piedade de nós, né? Não estou criticando ninguém, não. Fique à vontade. Não é mais. É assim que muita gente funciona. Eu tenho fé. Tem fé na hora que o aperto vai na igreja, né? Procura o padre, o pastor, não é? Entendeu, pessoal? E eu não quero entrar no mérito da questão. O que o sertão tem a ver com fé? É justamente por isso. Mas também, pessoal, relatos de fé acontecem porque o sertanejo é uma pessoa que precisa ter fé. Só tendo fé mesmo para poder encarar o dia a dia. Aqui no Sertão Sincero, no nosso canal, eu e a Nininha, a gente mostra o nosso dia a dia, a nossa vidinha simples, a gente que veio de São Paulo para cá, pessoal, porque às vezes a pessoa está na cidade grande e precisa também de muita fé, muita paciência, muita fé em Deus das coisas que acontecem. Só que o ser humano, pessoal, de acordo com o que está na Bíblia, lá Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições. Às vezes a pessoa vai de um canto para o outro procurando paz e nunca encontra, né? Pode passar a vida sem encontrar, mas graças a Deus eu e a Nininha aqui, fora alguns percalços, a gente tem sossego diferente da cidade grande. Eu não estou cuspindo no prato, não é? Não estou cuspindo para cima, entendeu? São Paulo é o melhor estado do Brasil, sem dúvida. Mas o Brasil é o melhor país do mundo. Não é porque eu sou brasileiro, não. Não é, pessoal? Eu não vou entrar em questões políticas, que eu vim hoje aqui para falar de fé com vocês. E segura aí o meu relato. Eu falei com essa pessoa que é amiga Cléo, de São Paulo, e ela autorizou. Um abraço nessa família maravilhosa. Eu, quando faço oração aqui, pessoal, eu não sou assim uma pessoa evangélico, não é? Já fui, não é? Não sou frequentador de igreja, porque segundo a Bíblia lá, uma parte de Jesus Cristo falou que haverá um tempo que nem aqui onde ele estava, né, de onde ele estava, nem aqui nem em Jerusalém podereis louvar a Deus, né? Podereis orar a Deus, ok? Mas a gente ainda não está nesse tempo, então quem pode, fica à vontade, entendeu? Quem não crê em Deus, pessoal, ok? Eu não estou aqui para entrar no mérito de questão, mas eu creio, não é? Se você vê também lá no livro de Ezequiel, eu já li algumas partes da Bíblia, e no livro de Ezequiel diz que Deus não é aquele senhor de cabelo branco, não.
segundo o que está escrito lá, aquele lá é o ancião dos dias. Ok, pessoal? Então, no meu pensamento, Deus é uma força superior a tudo. Nenhum homem do mundo tem essa potência, já falei. Camarada pensa aqui que é um governante, pensa que é poderoso, não é nada porque é mortal. Ok, pessoal? Então vamos lá. A nossa amiga me contou, pessoal, que morava em Goiás quando era criança com a sua mãe e o seu pai. Morava numa casinha simples, lá no sertãozão de Goiás, num lugar afastado de água. Para buscar água, tinha que andar um bom pedaço. Ali onde eles estavam mesmo não tinha água. Na época, uma seca terrível. E a mãe dela sempre foi uma pessoa de Deus. Sempre acreditou, pessoal. Porque a fé tem mistérios. Por que você acredita? Você acredita porque acho que já viu acontecer. Quem acredita, pessoal, quando fala, eu acredito que você que está me ouvindo agora, você está sentindo um arrepio no seu corpo. É só para quem tem fé. Se o meu corpo produz essa sensação, então meu corpo é um instrumento muito poderoso. Mas eu creio que meu corpo não é. Isso vem de um lugar onde nós não sabemos, onde ser humano nenhum pôs os pés. Pessoal, isso pode estar ao nosso redor, acima de nós, ao lado, atrás. Está em todo lugar a fé. Pois vamos continuar. Então, a minha amiga contou que eles eram bem pobrezinhos, moravam numa casa de um único cômodo, ok? E na frente da sua casa, que era bem cuidada, bem varrida pela sua mãe, havia uns pés de beneditas. Por isso que ela lembra muito dessas plantas, não é? Dessas flores que tem vários nomes aqui pelo Brasil, ok? E aí era um período de escassez, de fome, ok, pessoal? E aí, um belo dia, não tinha nada para comer, a mãe dela dobrou os seus joelhos, ok? Pediu a Deus providências e depois, pessoal, pegou uma cesta e saiu, andando num lugar árido, seco, onde era tão seco que até a terra era rachada. E ela andou e encontrou um pé de abobrinhas, carregado de abobrinhas. E ela colheu aquelas abobrinhas, encheu aquela cesta e trouxe para casa. Ela era tão bondosa que chegou a dividir com vizinhos e elas passaram uma semana se alimentando daquelas abobrinhas. Pois é, pessoal, isso é só para quem acredita. Tem mais. No outro dia, pessoal, após a colheita, ela ficou curiosa e resolveu ir lá conferir naquele lugar onde ela encontrou aquele pé de abóbora, no meio daquela sequidão, encontrou aquele pé de abóbora verde carregado de abóboras. Quando ela chegou lá, ela não encontrou nenhum pé de abóbora. Você arrepiou aí? Pois é, pessoal. Isso, pessoal, só é capaz de realizar isso um ser totalmente superior, que está acima de qualquer qualidade do ser humano. Pois é, pessoal. Eu tenho agora o meu relato, esse foi o relato da Cleo. Deus abençoe. Eu faço minha oração, pessoal. Vocês ouvem, vocês já ouviram algumas vezes. Aí eu falo lá pela riqueza e fartura em nossas vidas. E mesmo às vezes comendo uma comida simples. Mas eu, pelo que eu sou hoje, aos meus 58 anos de idade, pessoal, eu sou rico
Não, eu sou milionário. Eu nasci, pessoal, em uma família aí que era um time aí de futebol de salão, né, pessoal? 4 homens e 4 mulheres. É, pessoal, era desse jeito. E já teve tempo, pessoal, de tanta fome lá no interior da Bahia, pessoal. Eu nasci mesmo num lugarzinho pequeno que chama-se Poções, mas eu fui registrado em Vitória da Conquista e fui criado em Vitória da Conquista. Mas em Poções lá, pessoal, havia um sítio onde a gente foi morar uma vez, de tanta seca época, eu já até citei que tinha muitas cobras lá. Não é? E minha mãe separada do marido, ao contrário da minha amiga lá, que estava o marido junto ali, padecendo junto, minha mãe era sozinha, pessoal. Meu pai se separou e foi embora. E minha mãe com essa cambueira de filho, ok? Pode ter os críticos aí, mas na época não era igual hoje não. Que você vai num posto de saúde da vida e tem lá preservativos. Na época não tinha anticoncepcionais aí, operações para DIU e outras coisas. Mas se fosse de repente, o Genildo não estaria aqui hoje falando com vocês. Não é verdade? Pois é. E esse monte de filho, pessoal, já teve época da minha mãe procurar ir no fundo desse sítio, porque nós fomos morar para lá, para esse sítio que era de uma irmã de igreja da minha mãe, e nós fomos morar nesse sítio como se fosse uma espécie de caseiros, ok? Mas aí era o que a gente tirasse lá, não havia salário, não é que a pessoa não podia pagar, mas a gente também ficava agradecido porque não tinha onde morar. E nesse sítio havia, num lugar assim, onde minha mãe fazia uma armadilha com um pedaço de pedra, uma prancha de pedra. E aí a gente até ouviu o barulho que era atrás da casa. Ela fez uma espécie de uma armadilha como se fosse uma arapuca. E aquela pedra caía, às vezes em cima de codorniz, de inhambu ou lambu, como diz aqui, não é? De juriti. E isso é que era a nossa proteína. Essa é que era a nossa carne. Entendeu, pessoal? Aí chegava uma época que ficava muito escasso. E teve uma vez que a minha mãe foi lá e tinha lá umas mandiocas. Mas como aqui no Nordeste existe aquela mandioca que faz farinha, que é a mandioca brava. E existe a macaxeira, que é aquela comestível que nós comemos. Pois é, minha mãe foi lá e colheu essa mandioca, pessoal. Não, se escaldar não sei quantas vezes, se fazer isso, aquilo. E minha mãe foi nesse embalo aí e cozinhou aquela mandioca. E quase que todos morrem intoxicados, pessoal. Inclusive a minha mãe. E graças a Deus, esse que vos fala aqui não sentiu nem uma coceira na garganta. Porque Deus tinha já um projeto na minha vida, não é verdade, pessoal? Então, eu não senti nada, graças a Deus. Mas minha mãe passou mal, não é? Passou um pouco mal, mas meus irmãos, os demais, quase morrem, pessoal. Então foram lá atrás do meu pai, localizaram assistente social, não sei mais o que, polícia, né? Era uma complicação naquela época dos anos 60 em diante, não é? Aí já entrava a polícia, aparecia um pessoal vestido de verde, não é? E era desse jeito e queriam prender o meu pai por abandono, um negócio assim. Não sei o que que foi, só sei que aí, mas escaparam todos, graças a Deus. E o relato, pessoal, eu já falei aqui que é a época da gente chegar e olhar naquela sequidão assim e encontrar também pé de abóbora. Ir lá procurar, teve uma vez que estava um negócio muito esquisito, digamos assim, e aí a gente foi lá e tinha uma abóbora enorme, e aquela abóbora deu para muita gente.
para nós todos ali comermos, pessoal. Tinha época, pessoal, que minha mãe pegava panos da padaria para lavar aqueles panos da padaria, lá dos padeiros lá, não é? Não sei se aventais, pano que eles colocavam para forrar a mesa, e vinha com restos de farinha de trigo. E ela jogava aquilo ali numa bacia, colocava água e depois fazia bolinhos para a gente comer. Eu tenho hoje na família, pessoal, eu tenho aí sobrinha médica, não é? No estado de São Paulo. Eu tenho sobrinhos técnicos, irmãos aposentados, né? Muita gente bacana, mais bacana que o Genildo, que eu me considero bacana, modéstia à parte, mas eu sou bacana porque Deus assim o quis. Uma vez eu fiz um vídeo e coloquei o título de analista agricultor. E um colega meu cristão aí de São Paulo disse: de pobre analista a rico agricultor. E eu retruquei para ele dizendo que não era rico, era milionário, que hoje eu me considero. Então, voltando, pessoal, à questão da abóbora lá, mas é assim o sertanejo, que até hoje muitos vivem, pessoal, pela fé. E essa fé só pode vir do ser superior. Teve uma outra época nesse sítio ainda, que minha mãe plantou umas batatas lá e chegou na época que a gente foi colher e não encontrava nada, só aquelas batatinhas fininhas. E eu sentado num canto, falei: cave aqui. E eu estava apenas sentado no canto ali. Falei: cave aqui. E insisti, minha mãe foi lá e cavou. E tinha umas batatas enormes ali embaixo. Não é história de pescador não, viu, pessoal? E deu para a gente tomar aí também belos cafés à época. Então assim é o sertão, pessoal. Em muitos cantos do Brasil hoje, com tanta tecnologia, talvez exista alguns sertanejos que eram lá como a Cleo era naquele tempo, como era o Genildo naquele tempo. Hoje, graças a Deus, pelo que a gente vê, não é? A Cleo tem uma vida abastada, uma vida onde Deus lhe deu muitas coisas e entregou nas suas mãos. O Genildo hoje tem sítio, não é, pessoal? Estou próximo a me aposentar aí, ok? E tem uma vida totalmente diferente daquela vida da pessoa procurar, né? E o pãozinho que comer era porque teve sobra de trigo num pano que foi lavado pela minha mãe. Eu não esqueço, pessoal, não esqueço, não vejo isso aí com rancor, nem com tristeza no meu coração. Hoje eu dou graças a Deus porque posso estar aqui relatando para vocês. Ok, pessoal? Então, fique à vontade se você é ateu. Eu sinto muito, ok? E como eu falei, né, lá no início do vídeo, não é? Aquele senhor de barba branca é o Senhor dos dias, segundo Ezequiel. Deus é um ser muito superior, entendeu? Que provê tudo. Você acredita no teu trabalho, trabalhe e ponha Deus, que você verá o resultado. Eu sempre falo. Tem coisas que a gente ouve aí, relatos, às vezes a gente passa por situação na vida e a gente pensa, por que a gente passou por isso? E de repente a gente se irrita. Pensa em ser ateu, quem é que já não pensou em ser ateu? Não é, pessoal? Mas não tem como. Uma vez que você conheceu Deus, fica difícil de ser ateu. Um abraço para a Cleo, para a Thalita, para todos os nossos amigos do canal. Esse foi o videozinho simples, pessoal. E fica para você pensar. A Nininha manda um abraço. Fiquem com Deus vocês, quem acredita em Deus.
E até o próximo trabalho, se Deus quiser. Um beijo no coração, Cléo, a você e a sua família maravilhosa. Até mais, pessoal.